Falta o nosso palanquezinho aqui. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Que Deus abençoe cada um de nós. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. E vamos então, aqueles que desejarem podem fechar os seus olhos, pensarem nos seus anjos de guarda, nos seus protetores, nos seus benfeitores, elevando a eles o nosso pensamento de gratidão por estarmos aqui reunidos essa noite para receber as benesses, os eflúvios salutares e fortalecedores que tanto necessitamos para que a nossa vida, a nossa harmonia, o nosso corre-corre do dia seja fortalecido na fé, na empatia, no amor e no respeito, trazendo os ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina dos Espíritos para a nossa vida cotidiana. E assim, fazendo muita luz, muito bom ânimo, fazendo a diferença nas nossas dificuldades, trazendo força para que possamos evoluir com muito amor na caminhada e nos ensinamentos trazidos por Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos fortaleça, nos traga saúde todos os dias, durante toda essa semana, e que possamos dividir este bom ânimo e amor com todos que cruzarem os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Márcio fará palestra para nós nessa noite. Bem-vindo de novo. Bem, não posso dar início sem antes externar aqui a alegria que nós estamos, né? De estarmos aqui fazendo essa mudança tão rapidamente. Ontem estávamos aí no meio de tantas caixas e de tantos móveis que a gente não sabia nem onde iríamos colocar cada um deles, mas estamos aqui. E logicamente que a cada dia a gente vai melhorando uma coisa ou outra, né? Justamente no propósito de melhor atender a todos que aqui estiverem. Então, para nós hoje é muita alegria, porque estamos aí quase chegando no dia, né, que comemoramos 2 anos desde a abertura, que foi no dia 18/3/2023. Então, esse bebê está começando a caminhar, ainda com a mão ali sendo segura pela mãe, mas está começando a caminhar sozinho. E logicamente que cada um de nós aqui tem um papel importante nisso, né, que está sendo criado aqui, e a gente sabe, lógico, da espiritualidade amiga que está conosco. Hoje nós falaremos sobre esse tema que é tão empolgante, que é tão na moda, que a gente gosta de falar tanto dentro da doutrina, que é a regeneração. E eu me inspirei no livro, né, que nós estamos neste mês do Clube do Livro, chamado Regenere-se. Então foi o tema que eu escolhi para nós falarmos hoje. Ele fala então, regenere-se a era do Espírito e a força libertadora do Espiritismo. Então esta é a proposta, né, de hoje, nós falarmos um pouquinho a respeito, mas afinal que a gente tem falado tanto da regeneração, estamos buscando tanto essa regeneração, o que significa? Qual é o meu papel dentro disso? É uma coisa nova? É uma coisa que já tem sido falada há tanto tempo? Como que é, né? Então, nós estamos hoje nesse contexto do planeta identificando uma expectativa de mudanças. A regeneração significa mudanças. Então, nós estamos já vislumbrando esse mundo, o mundo dos sonhos que nós podemos dizer, essa
possibilidade de estarmos aqui com o reino de Deus efetivamente implantado. Essa proposta do Cristo, ele sempre nos trouxe isso como proposta, e é o que vai acontecer. Pode levar mais tempo, menos tempo, mas vai acontecer. O reino de Deus, como ele deseja, o seu objetivo de estar aqui à frente do nosso planeta é justamente esse: implantar o reino de Deus aqui na Terra. E veja que Kardec, em várias ocasiões, dentro da obra que ele nos deixou, ele vem falar sobre isso. E o primeiro texto que nós falamos aqui seria no Obras Póstumas, uma mensagem que foi trazida em 1866. Não sentis como se uma espécie de vento soprasse sobre a terra, agitando todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Isso foi escrito em 1866, mas poderíamos dizer que foi escrito também em 10/3/2025, porque é o que estamos vivendo. É a tempestade se aproximando. Mas depois da tempestade, o que vem? Não é? Então é isso. Nós estamos nesse ímpeto de chegar a um dos períodos de transformação da Terra, que é o mundo de regeneração. Então, é nesse processo que nós estamos. Essa existência nossa é muito importante por isso, porque nós estamos justamente participando desse momento. Mas de que forma eu posso fazer com que isso se agilize, né? Porque depende de nós. A Terra está em mudanças também no seu âmbito material. Nós vemos aí tantas modificações geológicas, mas o principal é a mudança nossa, da humanidade. É a humanidade que vai modificar-se, né? E que vai atingir essa possibilidade dessa transição para o mundo de regeneração. Isso não é de hoje que nós temos sendo tratado desde o Velho Testamento. Esse mundo de regeneração já vem sendo abordado desde os antigos profetas. Então nós temos em Daniel 7:1-28, em Ezequiel 38, versículos 8 e 9 e 18-23, em Zacarias, capítulo 14, versículos 2-12, para depois, se vocês quiserem buscar, está lá, e também dentro, logicamente, dos evangelhos do Novo Testamento, em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, todos eles vêm falando sobre o sermão profético, ou seja, aquilo que vai acontecer, né? A profecia sobre essa modificação que nós estamos observando. Aqui só um trecho que eu peguei do Lucas, Evangelho de Lucas 21, versículo 20-21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Será que a gente está percebendo que isso tem acontecido no mundo? Jerusalém cercada de exército, veja. Né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 3 a progressão dos mundos, onde vai falar toda a escala dos mundos na progressão que nós estamos aí sujeitos. Né? Então, esse capítulo chama-se Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e temos lá a divisão dos planetas. Mundos primitivos, onde estão as primeiras encarnações nossas, como já seres da humanidade, né, a alma humana.
Depois vem a expiação e provas, que nós conhecemos bem, onde o mal ainda domina. E depois vem a regeneração, o mundo de regeneração, que é onde nós estamos adentrando. Isso já por um longo período, para ver como que a questão da progressão ela é sempre gradual, lenta, mas com firmeza, né? Onde, veja só, o que nós vamos ter no mundo de regeneração? Vamos ter ali uma possibilidade de aurir novas forças. Ainda não é um mundo ditoso, mas já é caminho dele. O mundo ditoso vem em seguida, né, onde o bem vai sobrepujar o mal, e depois os mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos puros, onde reina exclusivamente o bem. O mal não faz morada lá de jeito nenhum. Então, é esse o nosso caminho. Nós estamos partindo já de um segundo, né, num segundo nível para um terceiro nível, mas é lógico que nós temos ainda outros níveis acima e que vamos seguir sempre, né, nessa progressão dos mundos. Eu achei interessante que nessa busca, para falar um pouco aqui, eu ouvi alguns palestrantes, né, que eles dividem, por exemplo, o mundo de expiação em provas como se fosse nós, né? Então, bebê, aí depois criança, aí adolescente, adulto e terceira idade. Então, eles falam que a gente está agora na terceira idade de provas e expiações, começando a regeneração bebê. E daí do bebê ainda vai ter o nível criança, jovem, adulto, terceira idade. Então, você vê que vão tendo graduações, né? Nós vamos, logicamente, já vai ser um momento em que a gente consegue ter uma força, o mal já não é tão dominante, e então, mas aí ainda dentro desse mundo de regeneração nós temos alguns níveis ali a conquistar, né? Uma pergunta que muitas pessoas às vezes ficam se questionando, né? Todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra? Nós temos falado, né, dentro da doutrina se fala, os espíritos que não estiverem de acordo já com esse mundo de regeneração vão ser encaminhados, vão ganhar um passaporte para um mundo onde eles possam estar sem atrapalhar tanto, né, o mundo da regeneração. E aí a resposta é que não todos os espíritos. Muitos haverão de retornar aqui ao planeta, já no mundo de regeneração, porque cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Eu vou explicar um pouco, né, para que a gente possa compreender como isso se dá. Eu também ouvi o nosso amigo Aloysio Elias, né, falando no Miudinho, uma ocasião em que ele, como professor, provavelmente tem aqui alguns, né, quando você precisa fazer com que uma turma ela esteja de acordo ali, é só tirar aquele que é o rebelde da sala. Não precisa tirar 10, 15 alunos, é aquele que faz a bagunça e que todos vão atrás, né? Então esse rebelde, ele vai ser encaminhado, ele vai ter seu lugar. Ninguém ficará sem morada, não é? Mas aqueles que iam com ele, quando eles perceberem, através das circunstâncias da vida, através dos exemplos que eles vão recebendo desses novos espíritos que também estão chegando aqui, eles vão seguir o caminho do bem. Então a gente não precisa falar ou imaginar que todos os espíritos retardatários vão ser expulsos da Terra. Somente aqueles que são essencialmente rebeldes, onde não tem vez para eles ainda pensar a respeito do bem, ainda dentro de uma razão, né? Ou seja, o apelo do egoísmo e do orgulho ainda fala mais alto.
esses que vão ser convidados a se retirar daqui. Porque outros espíritos bem mais evoluídos que nós estão chegando também. Esse é um processo. Grandes nomes, grandes espíritos em todas as áreas também vão vir para dar um impulsionamento nesse momento. E isso já vem ocorrendo. A gente vai percebendo as mudanças. Às vezes, e muitas vezes, a gente vê isso nas crianças que hoje aí estão, que nos dão muitas vezes aula sobre cidadania, sobre preservação do meio ambiente, entre outros fatores, coisa que não precisa nem informá-los ou trazer alguma informação, eles já vêm com essa bagagem. São espíritos que já estão vindo para esse mundo de regeneração. E aí, com esses grandes espíritos que também estão chegando para esse momento, a gente pode imaginar como será esse instante que nós viveremos aqui, onde o reino de Deus começará a ser implantado efetivamente. Bem, talvez alguns possam estar aí pensando, mas a gente olhando o que vem acontecendo no mundo, parece que a gente está recuando. As notícias que nos são trazidas nas mídias que a gente busca, parece que a gente está recuando. Essa pergunta foi feita, veja só, por Kardec aos espíritos, observando, da mesma forma, lá em 1856, 55, até trazer o livro, em 1857, foi perguntado: a perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral, não parece que ele recua em vez de avançar? Olha a pergunta que eles fizeram. E aí Kardec, os espíritos respondem a Kardec: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal, e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha que doideira, A gente tem que perceber o mal em excesso para entender da necessidade do bem e das reformas. Somos nós, Agimos dessa maneira. E é o que acontece. Então, se a gente observar bem o conjunto, o que significa isso? Isso que aqui no tempo de Kardec não tinha, tanta informação como nós temos hoje. Mas aquela que chega até nós é aquela que traz a audiência, geralmente ainda, infelizmente, é aquela do mal. Acontece ali um assalto, alguma coisa, é essa notícia que é trazida. Mas aquele grupo de pessoas que fazem um trabalho ali, que estão fazendo uma entrega de algum alimento para alguém necessitado, isso não sai. Então, a gente tem que compreender melhor o todo e ver que a gente está avançando. Se a gente for observar o tanto de entidades que são criadas a cada dia, pensando no bem comum, quantas ONGs, quantas pessoas determinadas a fazer o bem, então a gente vai perceber que o mal, ele existe, é claro, a gente não está querendo mascarar isso, mas ele é minoria. É que ele faz barulho, Quanto que o bem geralmente caminha um pouco em silêncio. Para essa revolução, olha só como diz Kardec, para essa revolução ética e social é imprescindível a efetiva mudança, a mudança através da educação. A proposta da doutrina espírita é a educação. E do quê? A educação do espírito. Então veja que nós estamos
contudo, com esse tesouro em mãos, que nos possibilita perceber todas essas nuances de tudo aquilo que nos acontece, trazer para nós, através da razão, através da educação do nosso espírito. E aí, cabe a nós promovermos esta mudança que é necessária promover. Nós falamos muito em reforma íntima. É esse o grande lance nosso. Estaremos sempre buscando a nossa reforma íntima. É isso que importa. E essa doutrina abençoada que vem desde 1857 tem esse propósito de mostrar para nós e também auxiliar na implantação do reino de Deus na Terra. E Kardec, na questão 796, vem falar sobre as leis severas que existem, que fazem parte da sociedade para punir o mal. Ainda existem e vão existir por um tempo, é claro, mas o que efetivamente pode reformar a nós é a educação. Não a educação da instrução, mas a educação de caráter. Esta que está na questão 917, numa nota complementar, após a brilhante exposição do espírito Fenelon sobre egoísmo, ele vem falar que não é a educação dessa que nós teremos aí, e que é importante também, para nos instruir, a educação formal. Ele vem dizer esta que vem nos tornar homens de bem. Esta é a que importa. Ele diz assim: quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então, manejar os caracteres, manejar aquilo que está em nós, que precisa ser modificado. Dentro do discurso de Kardec, eu peguei aqui um trecho também de 1861, numa oportunidade em que ele foi homenageado em Lyon. Ele vem falar sobre o que a doutrina tem proporcionado e serve muito para nós até hoje. Ele diz assim, que a doutrina tem impedido inumeráveis suicídios, restaurou a paz e a concórdia num grande número de famílias, tornou mansos e pacientes homens violentos e coléricos, deu resignação aos que não a tinham e consolações aos aflitos, reconduziu a Deus os que não o conheciam, destruindo-lhes as ideias materialistas, verdadeira chaga social, que aniquila a responsabilidade moral do homem. Eis o que tem feito e faz todos os dias, o que fará cada vez mais à medida que se espalhar. Então, fica aqui também um convite a todos nós, que a gente possa espalhar a doutrina. Mas o que é espalhar a doutrina? É eu sair ali na esquina e sair perguntando às pessoas, olha, que religião é a sua? Ah, eu sou católico. Ah, não, vamos lá ser espíritas, que é bem melhor. Não é dessa maneira, né? É através da nossa atitude. Quando a pessoa enxergar em nós, olha, pelo jeito que você está lidando, pela sua atitude, eu acho que você é espírita. Olha que maravilha. É isso que importa. Então a gente divulga a doutrina através das nossas atitudes, das nossas ações. O Espiritismo ele traz esse novo olhar e traz respostas a muitas questões que a humanidade estava perturbada por séculos e não tinha respostas. Por quê? Porque ele está baseado na moral ilibada do Mestre Jesus. É a base de sustentação da doutrina. E ela nos conduzirá para tempos mais felizes.
E ela nos convida a aquisições espirituais. Como nós conseguimos conquistar isso? Através do nosso esforço. A evolução, ela não é obra do acaso. É só eu ficar aqui quietinho, seguindo a minha vida e que eu vou conseguir evoluir. Não. Precisamos nos esforçar. E diz lá numa questão que eu não me recordo, talvez o nosso amigo me ajude, que diz assim que para a gente vencer o mal ou aquilo que há de ruim em nós, é preciso de um esforço, um mínimo esforço. E aí eles completam, né, trazendo para nós a vergonha. Quantos de vocês não fazem esse mínimo esforço? Então ele está reforçando que a gente não faz esse esforço mínimo que nos é exigido. Falando um pouquinho sobre alguns nomes conhecidos aí que nós temos, para chegar até um outro mais conhecido também, principalmente dentro da nossa doutrina, né? Onde dentro desta obra que eu falei, existe lá, falando sobre o processo libertador de consciências. Será que já estamos com a nossa consciência em processo libertador? Ele fala aqui de 3 personagens, né? Buda, que estava meditando embaixo de uma figueira no século V a.C., onde ali ele pensou e teve a ideia das 4 nobres verdades acerca do sofrimento. Então, esse foi o processo libertador da consciência de Buda. Saulo de Tarso é o segundo exemplo, onde nós conhecemos ainda melhor, né? Porque fala sobre, a gente fala muito por conta do livro Paulo Estevão, que nós temos aí como livro de estudo, onde tem o encontro com Jesus na estrada de Damasco, onde ali ele se transforma em Paulo e deixa para trás o homem velho para nascer o homem novo. Esse é o momento libertador da consciência. E aí vamos falar, por último, mas não menos importante, de Agostinho. Agostinho também, muitos certamente conhecem a história, mas aqui a gente vai falar rapidamente, né? Ele, por todos os excessos e abusos, em sua juventude ele diz que teve o dia D, o dia da sua conversão. Ele estava com um amigo chamado Alípio, e ali seria o ponto de partida da sua caminhada através da senda da virtude. Ele dizia assim: eu tremia de violenta indignação contra mim mesmo, por não ceder à tua vontade e à aliança contigo, meu Deus. Veja que ele fazia isso, dizia isso, e chorava copiosamente. Por que eu não sigo? Estava indignado com ele mesmo. Por que eu não sigo a tua vontade, meu Deus? Né? E continua: por quanto tempo direi ainda, amanhã, por que não agora? Por que não pôr fim agora à minha indignidade? Será que nós também podemos, em alguns momentos, perguntar: mas por que eu não faço isso agora? Por que eu deixo para amanhã? Por que não agora? Né? E ele, nessa luta ali, nesse processo libertador da sua consciência, ele escuta uma voz da casa vizinha. Uma voz de um menino ou menina que repetia continuamente uma canção, logicamente que em italiano, né? Que dizia assim: toma e lê, toma e lê. Ele abre o livro que estava em poder do amigo Alípio, e ali existiam as parábolas, as epístolas de Paulo, e ele pega um trecho
capítulo 13, versículo 13 da carta aos Romanos. Escutando aquela voz, ele pega esse livro e diz assim no livro: não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer os desejos da carne. Ele terminou essa leitura e ali então dissipam-se todas as trevas da dúvida, como ele penetrasse naquele instante dentro do seu coração uma luz de certeza. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Esta frase é a que a gente pode reforçar aqui, porque foi a que ele, dali por diante, procurou seguir. Ele teve toda uma vida, bagunçada até aquele momento, mas ali foi o despertar dele. Então não importa em que momento estejamos, não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, mas importa é que a gente tome essa decisão e faça com que o nosso Senhor Jesus possa estar em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas palavras. Ele teve uma vida toda aí de aperfeiçoamento, morreu com 76 anos, então ele teve um bom tempo para poder trabalhar isso. E é um grande auxiliar do Espírito da Verdade dentro da doutrina espírita, trazendo para nós diversas mensagens. Em quase todas as obras de Kardec ele está presente. Eu nem sabia de algumas delas, fui saber agora nessa pesquisa, e que ele relata aqui para nós, mas não vou trazer porque são muitas mensagens e muitos artigos em que ele esteve presente, auxiliando. Então veja, uma pessoa que foi ligada à Igreja Católica, mas que tem uma grande comunhão com a doutrina espírita e trouxe essa grande bagagem para nós. Mas revesti-vos do Senhor Jesus. Então, o tempo está mudado. E essa mudança foi predita por Jesus há quase 2000 anos. Para assinalar o fim do mundo. Que mundo? O fim do mundo da carne, para o advento do mundo do Espírito. Que a gente possa então se revestir do nosso Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado a todos. Então vamos agradecer por esta oportunidade bendita de estarmos aqui neste ambiente que nos acolhe, certamente em festa através do plano espiritual, para o início dessa jornada de trabalho, de atividades no bem, que possamos estar resignados, fortalecidos, confiantes na espiritualidade amiga que nos conduz, que nos auxilia sempre, que possamos vivenciar as lições do nosso Mestre Jesus em todos os dias de nossas vidas. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.